Aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar junto com os irmãos nessa noite aqui em Orlando. Eu e minha família somos muito felizes porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez. Nós viemos atender a esse convite abençoado do pastor Sandro para estarmos aqui nesse domingo à noite, e aproveitamos e trouxemos a nossa família para sair um pouquinho de casa, porque isso também é bênção, amém, irmão? Isso também abençoa. Estamos ali cooperando com o nosso pastor, já fazem alguns anos, os irmãos já nos conhecem já, o nosso rosto já está antigo, graças a Deus, né? E nós estamos ali cooperando com o nosso pastor já há alguns anos, tentando ajudar o nosso pastor e principalmente não atrapalhar aquilo que ele está fazendo para o Senhor, né? Tem um ditado, um adágio popular brasileiro que fala assim: muito ajuda aquele que não atrapalha, não é verdade? Nós estamos ali tentando cooperar com o nosso pastor, agradecidos a Deus. Obrigado, pastor, por esse convite nessa noite, de estar aqui com os irmãos, e eu gostaria de compartilhar alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração para o seu coração, amém? A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 8, passagem conhecida do versículo 5 ao 13, o centurião de Cafarnaum. E entrando em Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Repita comigo: mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Não tem como uma noite de Santa Ceia nós não pensarmos e não levarmos o nosso coração a meditar na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é por causa dele que nós viemos nesse culto. Foi por causa dele que nós temos condições de estarmos cercados em volta dessa mesa. É ele quem dá o significado à nossa reunião. É Jesus quem pagou pela minha vida e pela sua vida na cruz do Calvário. Foi ele quem nos resgatou. E é impossível que nós cheguemos à igreja no dia de Santa Ceia e não levemos o nosso pensamento, como disse Paulo, cativo à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, durante o seu ministério terreno, você sabe que Jesus passou por grandes desafios. Os historiadores e os críticos, a alta crítica vai dizer que Mateus, quando compilou as histórias de Jesus, ele fez questão de levantar aquelas histórias que mais claramente refletiam todo o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A alta crítica vai dizer, inclusive, que provavelmente o Evangelho de Mateus foi escrito após a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. E ele faz ênfase nisso, os críticos fazem ênfase nisso, porque isso dá muita noção do porquê era necessário que se escrevessem os evangelhos, para que as pessoas conhecessem de certo a história que se passou com o Senhor Jesus Cristo nos dias do seu ministério terreno.
E você sabe que durante o tempo do ministério terreno de Jesus, Jesus, por grande parte desses 3 anos e meio, não passou debaixo dos holofotes das grandes mídias. As histórias de Jesus não passavam na Fox ou na CNN. Ele não era o tema da próxima novela da Globo. Ninguém comentava de Jesus no Jornal Nacional. Mas a região da Galileia, a região de Zebulon e Naftali, estava sendo revolucionada pelo filho do carpinteiro que agora começava a curar gente. Mas as pessoas, quando chegavam nesse homem simples, eram transformadas de dentro para fora por uma experiência com o próprio Deus encarnado. A história se espalhou de tal maneira, e Mateus conta, já contando direto do centurião, mas Lucas toma talvez um pouco de mais cuidado, e no capítulo 7 dá uma perspectiva mais acertada a respeito de quem ele era, porque exatamente era esse o propósito do evangelho de Lucas. E Lucas fala que os judeus tinham esse centurião em grande estima, porque de alguma forma ele fazia beneficências àqueles que estavam em volta. Eu não sei se é o caso, não fica claro, mas talvez o centurião facilitasse as reuniões da sinagoga. Talvez o centurião fizesse vista grossa à reunião dos zelotes, que eram os terroristas da época. Talvez o centurião já tinha convencido o seu coração que não era nem Júpiter, nem Apolo, nem Diana, mas alguma coisa com esse Deus de Moisés era especial. E todo mundo acha muita coisa, e diz muita coisa, e pensa muita coisa. E tem muita coisa certa no coração até o dia que a enfermidade bate na sua casa, que a adversidade bate na sua casa, que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, que as pessoas não respondem como deveriam responder. Sabe, às vezes algumas pessoas falam, isso aí é chororô, é milonga. Porque alguns de nós, infelizmente ou felizmente, temos histórias mais tristes que o outro. E o fato é que as nossas emoções são grande parte daquilo que nós somos. A maneira como nós nos relacionamos com aquilo que nós sentimos, às vezes explica muito das nossas ações e reações. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele é tão pavio curto, mas ela não sabe que quando na infância aquela pessoa tantas vezes teve que reprimir alguma coisa. Nossa, mas ele é tão pão duro, mas ela não sabe que quantas vezes faltou dinheiro para comprar a comida. As nossas emoções estão relacionadas diretamente como nós reagimos, mas a verdade é que quando a adversidade bate, todos nós, de alguma maneira ou de outra, reagimos. O centurião, naquela posição que ele tinha, em primeiro lugar, ele é alguém que era bem relacionado. Com certeza, ele para ser centurião do exército romano, ele deveria ser alguém bem relacionado. E talvez, quem sabe, ele estava passando ali naquela guarnição, na região da Galileia, porque ele tinha feito alguma coisa errada e mandaram ele na guarnição do pior lugar. Quem sabe? Mas a verdade é que um dia ele acorda de manhã e alguém que ele aprendeu a amar pela convivência, um criado seu, estava passando mal. E fica tão bonito de enxergar, irmãos, porque Lucas fala que os judeus eram muito próximos desse centurião. E o centurião tem uma ideia que vai contra aquilo que a pessoa comum faria. Ele decide tomar uma atitude que vai contra o manual do centurião romano, que vai contra aquilo que alguém na posição dele deveria fazer. É muito parecido com a atitude que Jairo toma, Jairo, principal da sinagoga. Quando Jesus desce do barco, ele já está aos pés de Jesus. Jesus, por favor, passe na minha casa. A minha filha está doente, eu preciso que o senhor vá lá. O centurião, da mesma forma, busca Jesus. E aí Lucas vai dizer que ele mandou gente. Mas Mateus fala que ele foi. Se ele mandou gente ou ele foi, as duas coisas é ruim. E quem foi em nome dele, foi como se fosse ele. Então está tudo certo.
O fato é que ele manda alguém buscar Jesus porque só Jesus podia fazer aquilo. Tem coisa, irmão, na nossa vida, a gente luta muito, não é verdade? A gente corre muito atrás do prejuízo, como no Brasil se diz. Mas tem coisa, irmão, que só Jesus. Tem situação na minha e na sua vida que só Jesus. E geralmente, não aqui, mas aí fora, alguns falam que a situação é só Jesus para dizer que a situação já está perdida, não é? É o jeito de falar, não tem mais jeito. Só Jesus. E o centurião vai buscar Jesus e pede: Senhor, meu criado na minha casa está doente, e eu preciso que ele fique bem. Agora, se algo encanta o meu coração mais uma vez na pessoa de Jesus, é que Jesus não fala para ele: mostra as suas credenciais do ministério do Belém para mim. Faz o seguinte, vamos fazer aqui, deixa eu falar com o seu pastor e ver qual a sua condição espiritual. O irmão professa qual fé, qual igreja que o irmão congrega. Jesus talvez olhasse para ele e falasse assim: escuta, qual sinagoga aqui da região você está indo? Você está indo lá na do Jairo, que o Jairo é amigo meu. Jesus não faz nenhuma pergunta para ele. Jesus não se importa no histórico daquela pessoa. Jesus vê a necessidade que aquele homem tinha e fala assim: faz o seguinte, é saúde que ele precisa, eu vou lá e vou dar saúde para ele. Eu não vou ficar discutindo as questões, se você vem de linhagem sacerdotal ou não. Eu não vou ficar discutindo com você qual que é o seu ponto de vista teológica sobre a cura divina. É saúde que você precisa na sua casa, eu vou lá e vou te dar saúde. Esse é o primeiro ponto que eu quero apontar para você. O que é que você precisa hoje que Jesus faça na sua casa? Ele está dizendo: eu vou lá e vou fazer isso. Jesus está à disposição, não porque Ele é o nosso criado, mas porque Ele é o nosso rei que se importa com o seu povo. O centurião então olha para Jesus, você conhece a passagem, e o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Há muita controvérsia do porquê o centurião disse isso. Há muitos porquês o centurião pode ter dito isso. Mas o fato é que, se nós compararmos a história do centurião com a história de Naamã, no Antigo Testamento, no livro de Reis, quando Naamã veio de um lugar muito longe para buscar cura em Israel, o profeta nem sequer saiu da sua casa. Ele mandou que o criado fosse dizer para ele o que é para ele fazer. Pela particularidade do centurião ser muito próximo dos judeus, o centurião provavelmente conhecia a história dos profetas de Israel. E ele sabia que o lugar de profeta e o ambiente do profeta era um ambiente santo, que ele não se misturava ou não deveria se misturar com as políticas particulares da sua nação, e de que era importante que ele mantesse essa distância da sua casa. O fato é que, por um motivo ou por outro, o centurião se achou indigno de que Jesus entrasse na sua casa. O centurião achou que não era boa ideia Jesus ir à sua casa. E ele dá uma explicação do porquê. E ele continua dizendo no versículo de número 8: mas dize só uma palavra e o meu criado sarará. Versículo 9: pois também eu sou homem sob autoridades e tenho homens aos meus serviços ou às minhas ordens. O que o centurião estava dizendo para ele foi assim: eu entendo de hierarquia, eu sei qual a minha posição, e eu sei que em certas posições eu digo para as pessoas fazerem, em outras posições as pessoas dizem o que eu devo fazer. Eu falo para o meu soldado vai, e ele vai.
E eu falo para o meu criado, faz, e ele faz. E repetindo o versículo anterior, ele diz, Senhor, o que eu preciso do Senhor é só uma palavra. Só manda uma palavra. Só diz o que é que eu tenho que fazer. Só me diz aonde eu preciso me posicionar. Mais uma vez, fazendo um paralelo, ele sabia que foi exatamente o que aconteceu com o Naamã. Eliseu não mandou para ele uma poção mágica. Eliseu não mandou para ele alguma coisa mágica que ele devia fazer. Eliseu mandou uma ordem, vai até o Jordão e se banha 7 vezes, só. A expectativa do centurião, com certeza, é que a palavra que Jesus ia mandar, ela com certeza ia vir com alguma instrução. Ele fala no texto, olha, eu digo ao meu soldado, ele vai, e eu digo ao meu criado, e ele faz. Se o Senhor mandar só uma palavra, eu sei que é o suficiente para o meu servo ser curado. Agora, o que é incrível, irmãos, e que a gente fica maravilhado no texto, é que o centurião, mesmo não sendo israelita, não consegue ver algumas coisas que às vezes está à cara daqueles que andam com Jesus. A palavra de Deus vai dizer um pouco mais à frente, no capítulo 22 de Mateus, que alguns fariseus perguntaram a respeito do tributo, depois os saduceus chegaram para falar com Jesus a respeito da ressurreição. E os saduceus contam uma historinha para Jesus, a respeito de uma mulher que tinha sido casada 7 vezes e morreu, e agora na ressurreição dos mortos, de quem que ela ia ser? Esposa. E é uma história tão infantil que eles contam, mas era uma maneira que eles tinham de desprovar a questão da ressurreição, que eles não acreditavam. O que eles queriam era mostrar para Jesus como a questão da ressurreição dos mortos era alguma coisa tão infantil e tola. Como a questão desse milagre maravilhoso de um morto estar ali e ressuscitar, era uma coisa de folclore judeu e, na verdade, quer saber, eu acho que isso nunca aconteceu de verdade. Você acredita que tem gente na igreja, irmão, que já aprendeu tanto a respeito da maneira como Deus deveria trabalhar debaixo dos olhos dele, que ele fala aquilo que acontece ou que não pode acontecer, e que Jesus pode ou que Jesus não pode fazer? Ele chega na casa de Deus e ele sabe o dia que Jesus pode curar e o dia que Jesus não pode curar. Ele tem condições de olhar para uma situação e dizer se Jesus pode agir, se Jesus não pode agir. Os saduceus tiveram essa coragem de chegar na palavra encarnada e não acreditar no que a palavra até então havia dito. Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês não conhecem nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Vocês estão definindo as coisas a partir do achômetro de vocês e daquilo que vocês entendem por você mesmo. E fazendo um paralelo com o nosso centurião, o centurião não queria saber se havia acontecido, se não havia acontecido. O que ele estava no coração é que Jesus estava lá e que se ele mandasse uma palavra, não era necessário não era necessário palavras rebuscadas, palavras mágicas. Não era necessário um show pirotécnico. Era o verbo de Deus abrir a boca e falar alguma coisa. Era isso que precisava. E na cabeça dele, enquanto os saduceus olhavam as coisas da terra e diziam que assim como é na terra, deveria ser no céu, o centurião estava dizendo em outras palavras, Senhor, assim como é no céu, faz na terra. Assim como as coisas acontecem no céu, faz acontecer na terra. Assim como o Senhor fala para o universo e as coisas acontecem, fala na terra e elas certamente acontecerão. Fala aqui, Deus. Fala no nosso meio. Fala ao nosso ouvido, mas não precisa nem falar muito. Fala somente uma palavra. Só uma.
Jesus, claramente, o texto diz que se maravilhou. Gente, o que é isso? Eu não sei se já fazia pelo menos 2 anos que o ministério terreno de Jesus havia iniciado, mas o fato é que esse maravilhar-se de Jesus com pessoas não é muito comum. Não era muito comum dele ficar maravilhado com a atitude de alguém. Mas o centurião certamente chamou a atenção dele. Porque numa terra de escuridão, onde já não havia mais ninguém que cria, achar alguém com o coração pronto para crer, já era um milagre por si só. Jesus, num dos seus últimos sermões proféticos, ele falou assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que Jesus ainda pode encontrar nos dias de hoje, no nosso meio, pessoas que estão dizendo: Jesus, fala só uma palavra, só uma. Fala alguma coisa ao meu respeito, ao respeito da minha família, não precisa nem falar muito, se o senhor falar uma palavra, uma palavra. Fala só uma palavra e o meu servo com certeza viverá. Jesus disse, maravilhado ouvindo, falou assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aí Jesus faz um diagnóstico muito difícil de ouvir. Mas na verdade eu vos digo que muitos virão de vários lugares e vão sentar na mesa de Abraão, com Abraão, Isaque e Jacó. Estava falando a respeito da igreja. Mas aqueles que deveriam estar sentados, os filhos do reino, vão ser lançados nas trevas. O que Jesus estava dizendo é, com a forma com que você encara aquilo que Ele pode fazer, com a forma como que você debruça a fé nele, era a forma como certamente você passaria o resto da sua eternidade. Em outras palavras, era dizendo, não é a respeito só do seu criado, não é a respeito só da sua dificuldade, não é a respeito só das suas mazelas e das suas reclamações. Não tem apenas a ver com a sua necessidade de que ele faça algo. É a inteireza da sua perspectiva a respeito de quem é ele. De que, como o centurião tinha dito, olha, eu tenho homens às minhas ordens e eu estou debaixo de ordens. E eu sei que a ordem que vem do Senhor pode resolver alguma coisa. E eu entendi que a ordem que sai da boca do Senhor, ela resolve alguma coisa. Ela faz com que as coisas aconteçam. Os próprios discípulos, certa vez, você conhece a história, fazendo a travessia, o mar fica revolto, Jesus acalma a tempestade, apenas dizendo à tempestade para que ela pare. E eles olham para o outro e falam assim: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficam surpresos com o poder de Jesus. E passam com o tempo a crer no Senhor, mas aqui eles estavam completamente perplexos. Às vezes as pessoas se perguntam, será que Jesus tinha jurisprudência para fazer isso? Será que ele havia uma abertura legal, espiritual, para que ele fizesse o que ele fez? Irmão, isso funciona comigo e com você. Com Jesus ele manda e acontece. Comigo e com você é necessário que nós estejamos no nosso lugar, mas Jesus, irmãos, é a pessoa mais poderosa de todo o universo. Ele só precisa enviar uma palavra. Precisa de muito. O nosso centurião, ele fica feliz ouvindo aquilo. E no versículo 13, Jesus se vira ao centurião e diz assim: olha, vai e como creste, será feito. Olha, você pode ir, e como você creu, vai ser feito. E a palavra de Deus vai dizer, e naquela mesma hora, o seu criado sarou. Diferente de Naamã,
Naamã, quando ouve a ordem de Eliseu, ele começa a ponderar várias coisas. Primeiro, a ordem de Naamã a respeito do rio. O rio era ruim, o rio era sujo, o rio não prestava e tinha rio muito melhor. Ele praticamente fala palavras descorteses ao rio que passava por toda Jerusalém. E os homens que andavam com ele falaram assim: meu senhor, se o homem não tivesse pedido alguma coisa mais difícil, você não tinha feito? Vai lá, e se ele não tiver feito isso aí? Você conhece a história, o homem desce, se banha 7 vezes, sai como pele de menino. E aí ele chega com tudo aquilo que ele tinha trazido de presente e quer pagar pelo milagre. Ele quer pagar pela benfeitoria que o profeta lhe fez. Pelo que a Bíblia vai dizer, o centurião nem tentou, porque provavelmente já conhecia a história. O milagre que Jesus faz por nós não se paga, irmãos. O milagre que Jesus faz por nós, Ele pagou. Ele é o próprio patrocinador das coisas que Ele faz por nós. Se nós conseguíssemos entender o senhorio de Jesus, irmãos, sobre todo o universo, na sua beleza, não teríamos um dia, irmãos, que as nossas dificuldades nos assustariam. A gente andaria realmente sem medo lá fora. Sem medo. Porque se ele disser uma palavra, está resolvido. Porque se ele abrir a boca lá no céu e disser alguma coisa a respeito de você, acabaram-se os seus problemas. Então a gente deveria passar muito mais tempo e falar assim: Jesus, fala alguma coisa, diz alguma coisa, fala alguma coisa. Fala para mim, Jesus, alguma coisa, me diz alguma coisa. Fala para mim. Fala comigo, Jesus, me fala para onde é que eu vou, porque se o Senhor disser, se o Senhor falar, se o Senhor colocar no nosso coração e na nossa vida algo, isso certamente acontecerá. Você sabe que nessa mesma ordem de posições, Pilatos era superior a esse centurião. Provavelmente superior a todos os oficiais da região, era Pilatos. Pilatos, quando se encontra com Jesus, mais uma vez recebe uma ordem, uma aula de autoridade. E aí ele fala assim: você não sabe, Pilatos olha para Jesus e fala assim: você não sabe que eu tenho autoridade para lhe prender e para lhe mandar soltar? Aí Jesus olha para ele e fala assim: nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse sido lhe dada. Você não poderia fazer nada se você não tivesse sido liberado por alto. Mas agora aquele que me entregou na sua mão, que foram os sacerdotes, maior pecado tem. Ele reconhece que Pilatos entrou naquela muito sem querer. Mas naquela ordem de assuntos e de autoridade, Jesus mais uma vez prova que mesmo obedecendo, ele era a autoridade maior. E às vezes você pode ficar pensando, e eu quero começar a terminar: Senhor, amém, eu vou cumprir a palavra que o Senhor me deu. Mas a palavra que o Senhor me deu é meio difícil de cumprir. Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me disse, mas o que o Senhor me disse é muito complicado. Senhor, eu vou exatamente como o Senhor disse, eu vou voltar para casa como se já tivesse tudo resolvido. Mas só o fato de fazer isso já passa tanta coisa na minha cabeça. Só o fato de eu sair daqui e começar a caminhar para casa de novo, já vem um monte de coisa na minha cabeça e eu começo a duvidar. Será que vai acontecer? Jesus, às vezes, fazer segundo a palavra que o Senhor enviou, pode ser muito simples para o meu irmão, mas para mim, Senhor, olha, a carta já chegou lá em casa, dizendo que é até dia tal.
O exame está lá grudado na parede, o Senhor viu o que o médico falou para mim. Senhor, meus filhos estão nessa condição, e eles já disseram para mim que lá eles não voltam mais. Senhor, nós já chegamos numa situação que eu estou dormindo no quarto, ela na sala, e como é que vai resolver essa situação para trás? A animosidade chegou até o fim. Nós já estamos numa condição que é pé de guerra e acabou, Senhor. Agora o Senhor manda esse moço lá de Lighthouse Point, nascido em Tupã, dizendo para mim que eu tenho que ouvir uma palavra só e está resolvido? Como é que é isso? Pergunta para Jesus como é que é isso. Diz que lá no Getsemane, irmãos, ele estava suando gotas de sangue pela ordem que o Pai havia lhe dado. E ele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Senhor, essa palavra, Pai, que o Senhor me enviou para fazer é dura demais. Essa palavra que o Senhor me enviou para tomar uma atitude sobre ela é dura demais, Pai. Eu já estou sofrendo, não por antecipação, mas por sentir o peso daquilo que acontece comigo agora e do que está para acontecer ali a poucas horas. Fala com Jesus a respeito das suas dificuldades de obedecer. Fala com Ele, explica para Ele. Não é para Ele esfregar na sua cara e falar que foi pior. É porque a carta aos Hebreus disse assim: nós não temos um sumo sacerdote que não se possa se compadecer das nossas situações. Porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas sem pecar. Ele mesmo passou por todas as situações de dificuldade ou dificultosas e venceu, porque foi obediente até o fim. Eu quero instar o seu coração nessa noite a ouvir a palavra que Jesus está dizendo para você e crer que ela é suficiente para que as coisas mudem na sua vida para a glória do nome dele. Jesus pagou por isso. Jesus pagou para que isso fosse possível. Ele sofreu o dano para que isso acontecesse. Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus Cristo está mandando as últimas instruções aos discípulos. Fique de pé, por gentileza. O Senhor Jesus Cristo dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele fala assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele está concluindo a linha de raciocínio daquele centurião que ele falou: olha, não vi uma fé como essa. Ele concluiu. Sabe aquilo que o centurião achava sobre a minha autoridade? Pois então, agora glorificado, olha só o que aconteceu. Todo o poder o Pai me deu nas minhas mãos. Portanto, ide e anunciai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Você lembra aqui que o centurião falou que aqueles a ordem dele fazia? Ele disse ao soldado: vai, e o soldado vai. Jesus disse: ide. Ele fala ao criado: faz, e o criado faz. Jesus disse: faça discípulos. E aí por fim ele fala assim: olha, e eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro convite que eu quero fazer para você é para você que precisa de poder. Você precisa de poder do céu para resolver essa situação. Você não precisa de uma palavra bonita, você não precisa de uma retórica rebuscada, você não precisa de explicar teologia. Você não precisa entender as hostes espirituais. É importante, mas para isso você não precisa. O que você precisa é poder de Deus, em uma palavra,
para resolver essa situação na sua vida. Vem à frente, Deus tem poder para você hoje aqui. Talvez você seja a segunda pessoa que está difícil. Está difícil, eu já fui para casa outras vezes com outras perspectivas. Mas essa, como dizem os americanos, oversimplified, essa maneira simplificada demais de me dizer que é só uma palavra e as coisas se resolvem, é difícil para mim acreditar. Meu irmão, Jesus também salva e muda assado seu, irmão. Ele resolve o seu problema também. Se você buscar a palavra que Jesus está lhe enviando, ela é suficiente para mudar a sua circunstância. Vem à frente, eu quero orar por você. O último convite que eu tenho para fazer nessa noite é para você que se sente tão aquém dessa realidade. Você olha para tudo isso e fala assim: isso é coisa de gente doida. Isso é coisa de gente doida. Como é que pode Deus simplesmente falar alguma coisa e Deus fala, e Deus diz? Eu quero convidar você à frente, porque você precisa urgentemente ouvir a voz de Deus. Eu quero orar por você. Eu te dou 30 segundos enquanto Brother John vai cantar o hino para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está aqui para fazer algo extraordinário no nosso meio. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Mas quando Jesus falou com o centurião, o Espírito Santo não havia ainda sido derramado. Eles ainda não estavam falando línguas estranhas. Foi uma palavra direta ao coração dele. E pode ter convencido ao centurião, mas pode ter colocado um question mark, um ponto de interrogação na cabeça de muitos. O centurião não se importou com isso. Ele decidiu crer na única palavra que veio da boca daquele que disse para que todas as coisas acontecessem. Você precisa urgentemente ouvir uma palavra da pessoa do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 30 segundos para você vir à frente. Eu não vou insistir mais com você, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, conforme a tua palavra, Senhor, eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sei que os teus E o Senhor sabe, Pai, que os meus irmãos vieram aqui à frente, Jesus, na expectativa de uma mudança radical de vida conforme a tua palavra, Senhor. É o Senhor quem diz ao nosso respeito, Senhor Pai. É o Senhor quem muda decretos, é o Senhor que transforma vidas. É o Senhor quem quebra cadeias, é o Senhor quem dá saúde. Oh Pai, o centurião não quis que ele entrasse na sua casa, Senhor Pai, mas nós te pedimos, oh Pai, entra na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa família, Senhor Pai, na nossa circunstância, nos nossos papéis. Entra, Senhor, no nosso ministério, Senhor. Entra, Pai, em cada parte da nossa vida que necessita da tua visita, e fala uma palavra, Senhor,
e as coisas certamente acontecerão. Faz assim conforme a tua vontade, Senhor, e nós te daremos a honra, a glória e o poder, Senhor Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós falamos agradecidos. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode passar.